Boa tarde às senhoras e senhores deputados. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se à audição da Sra. Margarida Alexandra Martins Gonçalves e está aqui na qualidade de ex-presidente da Associação dos Produtores e Proprietários Florestais do Concelho de Pedrógão Grande, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Como os senhores deputados sabem, e a nossa depoente também, mas para quem nos possa acompanhar, esta audição caracteriza-se por 3 rondas potenciais, sendo a primeira ronda de 8 minutos para cada grupo parlamentar em sistema de pergunta-resposta, a que se segue uma segunda ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, em que Vossa Excelência depois responde de forma global no final de todas as intervenções, e, se entendido como útil pelos grupos parlamentares, uma terceira ronda em que usam da palavra pelo período de 3 minutos e qualquer senhora deputada ou senhor deputado por 2 minutos a título individual, com resposta também global. Ainda lhe assiste a prerrogativa de fazer uma intervenção inicial até ao máximo de 15 minutos e eu começaria por aí, dando-lhe as boas-vindas à nossa Comissão e agradecendo a sua presença, se pretende fazer alguma intervenção inicial ou se fica desde já disponível para as perguntas dos senhores deputados. Senhores deputados, a indicação, esta depoente é uma depoente votada na Comissão. O último grupo parlamentar a iniciar a audição foi o grupo parlamentar, salvo erro, do PSD. Quem foi o último? Era o PSD, mas começou o PS. Começou o PS? Foi logo. Pronto. Dado que, como sabem os senhores deputados, mas quem está a ver-nos pode não saber, neste momento decorrem outras audições, outras reuniões, outras comissões que obrigam, infelizmente, alguns senhores deputados a estar presentes no momento e a não estar noutro. E assim sendo, obviando a ausência momentânea do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e eu começaria então a audição pelo grupo parlamentar que lhe sucede, que é o grupo parlamentar do PCP. Assim sendo, Sr. Deputado João Dias, se nada tiver a opor, eu daria a palavra a Vossa Excelência para iniciar a audição. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero também cumprimentar e agradecer a disponibilidade da Sra. Margarida Alexandra Martins Gonçalves, Presidente da AP Flor. Para nós é muito importante que aqui esteja presente, tendo em consideração aquilo que é o objeto desta comissão e algo que nós consideramos que tem sido algo secundarizado neste processo dos apoios aos incêndios de Pedrógão, que tem a ver com o estabelecimento do potencial produtivo, nomeadamente não só na produção agrícola, na pecuária, mas principalmente também na produção florestal, que muito foi afetada. Antes de mais, fazer-lhe aqui uma pequena introdução, se não se importa, naturalmente na qualidade de Presidente de uma associação como é a AP Flor e atualmente ainda continua a ser Presidente da direção, tanto não? Muito bem. Aquilo que nós, ao fim de um conjunto de audições que já fizemos, esta, salvo erro, é a 8ª audição que estamos a realizar. Há uma coisa que nós percebemos claramente: se o objeto desta comissão de inquérito diz claramente que visa apurar ou respeita ao processo de atribuição de apoios, ora, pegando precisamente naquilo que é o processo, nós entendemos o processo como um conjunto de manipulações para atingir um determinado objetivo, um determinado fim. E é isso que está aqui a querer ser apurado com esta audição, com esta comissão. Nós entendemos que não acompanhamos essa intenção, porque o apuramento que deve ser feito é precisamente do nível, do grau, até mesmo da quantidade ou do ponto de situação dos apoios que foram feitos e não o processo em si, porque naturalmente outras entidades, nomeadamente os tribunais, poderão apurar se houve irregularidades e se essas irregularidades ocorreram, deverão ser corrigidas e não deverá haver dúvidas relativamente a elas. Mas aqueles que levantaram suspeição sobre as vítimas, sobre vítimas que perderam toda uma vida de trabalho naqueles dias, visam, acima de tudo, recriminar, apontar o dedo às vítimas de Pedrógão Grande. Nós entendemos que
esta Comissão não deve seguir esse caminho e nós não acompanhamos, deixamos muito claro, nós não acompanhamos essa ideia de fraude, essa ideia de corrupção, essa ideia de más intenções, que lhe quero dizer que, apesar de termos tido poucas audições e temos agendadas ainda umas dezenas de audições, devo-lhe dizer que tem vindo a desvanecer-se esta ideia que foi criada pelo grupo que propôs a criação desta Comissão de Inquérito, nomeadamente o PSD, tem vindo a desvanecer-se a ideia de que as vítimas tiveram o propósito de usar da fraude e da corrupção e de más intenções. Por isso, se falhas houve, foram nos apoios. Aí sim, devemos de avaliar aquilo que existia antes, aquilo que aconteceu durante a fase em que precisaram de apoios e o que é que existe atualmente face àquilo que se perdeu. Por isso, para nós, se naturalmente quer a reconstrução das primeiras habitações, ou seja, as habitações permanentes, quer mesmo as indenizações pela perda de vidas humanas que ocorreram, essas parece estar a situação resolvida, outras há que não ficaram resolvidas. E quando falamos disto, falamos desde a preservação do território, falamos do apoio à produção, falamos da recuperação dos terrenos, falamos da reposição dos rendimentos. Tudo isto é algo que é preciso apurar e esclarecer. E, nesse sentido, quero, desde logo, também colocar logo esta primeira questão. Que apuramento faz daquilo que foi realizado, ou melhor, que apuramento foi realizado daquilo que foram os prejuízos associados a este incêndio? O apuramento que foi feito, que apuramento é que faz a AP Flor relativamente aos prejuízos que aconteceram com o incêndio e que foram ou não apoiados? Qual é o apuramento que faz face aos prejuízos? Muito bem, Sr. Deputado, para responder tem a palavra, por favor. Então, muito boa tarde a todos. Só não fiz a introdução, mas se calhar só fazer aqui um pequeno parênteses acerca da minha ligação neste momento a Pedrógão Grande. Eu desde novembro de 2018 que já não trabalho nem resido no território e desde essa altura que também não sou presidente da AP Flor. Relativamente aos apoios, o que eu posso dizer é que na altura, a seguir ao incêndio, a AP Flor deu apoio aos produtores agrícolas, porque na altura eram só os prejuízos agrícolas que eram indemnizados, na elaboração e no preenchimento dos requerimentos onde declaravam os seus prejuízos. E posteriormente, como depois os prejuízos superiores a 5.000 euros, penso eu, porque relativamente a estes assuntos muito concretos eu estou um bocadinho desatualizada, mas penso que eram 5.000 euros, depois esses apoios passaram a ser financiados pelo PDR e a Associação deu apoio aos proprietários na elaboração dessas candidaturas. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor. Tendo em consideração essas candidaturas e esses foram feitos muitos projetos, consegue-nos dizer quantos projetos foram apoiados no âmbito desse PDR superior aos 5.000 euros? Nós temos de ter em consideração que houve aqui 3 níveis de apoio. Um primeiro nível de apoio assegurado pela Segurança Social até aos 1.053 euros, outro entre os 1.053 pelo Fundo Revita e um outro depois recorrendo àquilo que é a medida 622 do PDR, que teria que ser feita uma candidatura algo complexa, não é? Mas que projetos, que apoios é que foram realizados e disponibilizados em termos da sua, quer do número, quer também identificou dificuldades nessa fase? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, por favor. Eu, relativamente aos números de projetos e de número de proprietários que foram apoiados, não lhe sei responder, mas a qualquer altura essa informação poderá ser disponibilizada pela Associação. Muito obrigado. Sr. Deputado. Também não me sabe dizer se ficaram alguns por atender ou por responder. Por responder.
Quando eu saí, alguns desses projetos ainda estavam em análise. Entretanto, eu não tenho qualquer ligação à associação nem a Pedrógão Grande. Sr. Deputado, vou prosseguir. Ou seja, aquilo que percebi, um ano depois, estávamos a falar em novembro de 2018, mais de um ano e meio depois, a falar de novembro de 2018, ainda havia projetos que ainda não tinham tido resposta e tem conhecimento de alguma justificação que tenha sido dada para não ter havido ainda a resposta passado ano e meio? Antes de responder, um esclarecimento, se eu bem percebi. Disse-nos que esta Associação de Produtores e Proprietários Florestais do Concelho de Pedrógão é detentora da listagem ou dos processos ou dos apoios? Tem isso. Muito obrigado. Então, para responder, por favor. As candidaturas eram algo complexas. Eu sei que houve alguns contratempos em termos de orçamentos que era necessário, alguns documentos que eram exigidos aos proprietários, que de alguma maneira foram dificultando a atribuição dos apoios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou ler a palavra. Tendo em consideração estas dificuldades que passou aqui a relatar neste momento, parece-nos que poderá ter havido aqui o risco de ter sido, de certa forma, internalizado, ou seja, assumido pelos agricultores, pelos produtores, os prejuízos. Isso, de facto, verificou-se? Eu não consigo dizer-lhe se essas candidaturas foram executadas ou não. Como lhe disse, entretanto, deixei de acompanhar. Mas, possivelmente, houveram alguns proprietários que nem sequer recorreram aos apoios porque não reuniam as condições. É tudo? Sr. Deputado, para prosseguir. Tendo em consideração que as ajudas até aos 5.000 euros seriam ajudas simplificadas e estas já com um processo bastante complexo, como já o descreveu, teve conhecimento de vítimas, portanto, de pessoas afetadas, produtores, agricultores, que tenham preferido recorrer aos apoios dos 5.000 euros, até 5.000 euros, tendo tido até prejuízos de 8, 9, 10, 12 mil euros, mas como o processo era de tal maneira mais difícil acesso, mais complexo, eles preferiram abdicar daquele prejuízo além dos 5.000 euros, ficando apenas com a candidatura simplificada, uma vez que não tinham que fazer todo o processo. Tem conhecimento de pessoas que tenham feito candidatura simplificada até 5.000 euros, ainda que os seus prejuízos fossem superiores? Para responder, Sr. Engenheiro, por favor. Não lhe posso responder concretamente, até porque as pessoas, os produtores, quando fizeram a declaração de prejuízos, essa declaração na altura é que foi validada, digamos assim. E não sei se as pessoas não abdicaram desse tipo de candidaturas para receber os apoios, porque depois a Associação ajudava e ajudou os proprietários a fazer a declaração de rendimentos e a carregar na plataforma do Ministério da Agricultura, mas depois não teve qualquer controle, também não tinha que ter controle, mas não tinha informação do seguimento dessa informação. E também os proprietários poderiam recorrer a outras instituições, ou mesmo a título particular, de fazer candidatura. Nós não tínhamos acesso a essa informação. Nós, pura e simplesmente, demos apoio. Inicialmente, a seguir, demos e fizemos um esforço acrescido para atender as pessoas e ajudá-las na declaração de rendimentos. E depois, sempre quando os proprietários recorriam à associação a pedir o serviço de elaboração da candidatura, assim era feito.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor. Eu compreendo que, em termos processuais, tendo em consideração aquilo que é uma candidatura, naturalmente, se ela tinha determinados critérios, nomeadamente não ultrapassar os 5.000 euros, naturalmente que as despesas apresentadas e os prejuízos apresentados não ultrapassariam esse valor. No entanto, já tivemos aqui vários depoentes, nomeadamente até ex-presidentes de Câmara e atuais presidentes de Câmara, que dizem que existiram situações de produtores florestais e outros, mesmo agricultores, que referiram ter tido prejuízos superiores, ainda assim, tendo em consideração as dificuldades, e este obstáculo é importante, porque estamos a falar da avaliação dos apoios que foram dados à reposição e ao estabelecimento do potencial produtivo, foram canalizados, ou seja, há uma ideia que está aqui subjacente, que é, não foram as ajudas que se adaptaram aos prejuízos, foram antes os prejuízos que se foram adaptando às ajudas que tinham disponíveis. Esta ideia é preciso que fique aqui clara. E há aqui uma situação que nós precisamos também de esclarecer. Eu percebo que, em termos processuais, a associação não tenha um processo irregular. Ou seja, se as candidaturas são até aos 5.000 euros, serão 5.000 euros, se são superior para o PDR, serão para o PDR, tendo em consideração aquilo que são os critérios. Mas há uma questão que lhe coloco, que é, se alguém manifestou de uma forma informal, alguém se queixou de que, olha, candidato-me a um processo inferior, mas as minhas perdas foram superiores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Engenheira Margarida Gonçalves. Não tenho registro desse tipo de informação. Agora, como disse, é normal, foi um processo único, a primeira vez, e é normal que as coisas se fossem adaptando, era tudo novo e foi preciso aferir metodologias e tudo mais. Mas não tenho, possivelmente aconteceu e há pessoas que possivelmente nem declararam prejuízos porque o estado de espírito na altura, aquilo também era um período curto e muitas pessoas também estavam fora do Conselho, é normal que possa ter acontecido também algumas pessoas não terem declarado prejuízos. Muito obrigado. O Sr. Deputado terminou a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Joana Bento. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Presidente. Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Presidente, os serviços, os Srs. Deputados, cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós estivemos a ver o âmbito da Associação de Produtores e Proprietários Florestais do Concelho de Pedrógão para tentar perceber quais eram os objetivos da associação e quais os serviços que eram prestados, nomeadamente à data dos incêndios. E gostaria de perguntar, primeiramente, porque já o disse, que participaram e deram apoio na elaboração dos requerimentos. Mas com essa elaboração dos requerimentos e o levantamento dos prejuízos, não era a associação que separava os pedidos e os prejuízos conforme as candidaturas que existiam, ou era? Para responder, por favor. Não, até porque cada pessoa declarava, é que fazia a declaração dos prejuízos que tinha, depois havia uma tabela só referente a cada cultura e depois, como essa informação era carregada no sistema do Ministério da Agricultura, o apuramento de prejuízos era feito automaticamente nessa plataforma. Nós não éramos nós que... Inicialmente penso que não havia a disponibilidade, já foi há algum tempo e a memória pode falhar-me, mas eu penso que inicialmente não havia a tabela de referência para cada cultura e acabava por ser um bocadinho também os produtores a atribuir o valor e sabemos que depois todos os valores acabam por ser superiores porque a atribuição do valor é diferente se for cientificamente ou com os valores pessoais, não é? Mas tudo isso depois foi acertado com valores de referência do Ministério da Agricultura e aí a associação não interferiu em nada. Os valores que foram definidos pelo Ministério da Agricultura foram depois usados
para a atribuição dos apoios. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. O levantamento passava pelos prejuízos agrícolas, florestais, alfaias agrícolas. Em que termos é que era feito esse levantamento? Para responder. Os levantamentos era só da área agrícola. Alfaias, edifícios de apoio à agricultura, culturas agrícolas, da floresta, não houve qualquer tipo de apoio às perdas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Houve uma informação escrita por parte do município de Pedrógão, onde consta que a APFlor iria colaborar nesses levantamentos. É uma informação escrita do Sr. Presidente, entre outras, como a Pinhais do Zézar e a Delegação Regional, em que a APFlor estava envolvida para esse levantamento. O levantamento, depois de realizado, era feito e entregue a quem? E se esse levantamento só foi feito aos vossos associados ou à população em geral? Muito obrigado. Para responder, Sra. Engenheira. Sim, a associação disponibilizou-se, como também já disse, para ajudar no preenchimento desses requerimentos, mas toda esta informação era carregada diretamente na plataforma do Ministério da Agricultura, não passava por mais entidade nenhuma. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir, por favor. Teve conhecimento, ou neste caso, enquanto esteve na associação, porque saiu em novembro, esteve envolvida como parceira no Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução de Pedrógão no trabalho da candidatura do programa Centro 2020 com a candidatura de 25 milhões? Sra. Engenheira, para responder. Não. Sra. Deputada, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigada. A associação esteve envolvida, por exemplo, em ações de estabilização de emergência para a recuperação das áreas afetadas pelos incêndios no âmbito do programa de revitalização do Pinhal Interior? Sra. Engenheira. A associação, na altura, colaborou na elaboração da candidatura. Sra. Deputada, para prosseguir. Tem ideia de quantos projetos foram aprovados neste âmbito, desta ação? Faz favor. De estabilização de emergência foram 4. Um em nome do município e 3 em nome de cada uma das juntas de freguesia. Novamente, Sra. Deputada. Não tem ideia de valores? Parece que não. Sra. Deputada, para prosseguir. Relativamente, e ainda no âmbito deste programa de revitalização do Pinhal Interior, participaram no restabelecimento e relançamento da atividade apícola? Para responder, por favor. Sim, da atividade apícola, sim. Nós, na altura, demos apoio aos apicultores que eram sócios e penso que depois alargámos também a não sócios, aos apicultores da região, em que tivemos apoio também da Fundação Carlos Gulbenkian no fornecimento de alimento para os apiários. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, se percebi bem, no âmbito deste estabelecimento fizeram parcerias? Sim. Sim. Com a Fundação? Com a Fundação, sim. Tem ideia de qual o montante e quais as candidaturas foram aprovadas neste... Não foi candidatura, foi um apoio direto da Fundação com alimento para os apiários, nem sequer foi valor monetário. Faz favor, Sra. Deputada. Não consegui esse apoio. Agora não, mas na associação de certeza que há essa informação. Muito obrigado. A questão que lhe queria perguntar, até porque a associação, daquilo que percebi, tem feito um trabalho relevante na fileira do Medronho e também no âmbito desse programa de revitalização do Pinhal Interior houve uma aposta numa medida e foi criada uma medida nesse sentido do desenvolvimento da fileira do Medronho. Tem conhecimento de quantas candidaturas foram feitas no âmbito desta operação? Sra. Engenheira, para responder, por favor. Não. Eu saí de Pedrógão e nunca mais tive qualquer tipo de ligação a Pedrógão Grande. Faz favor de continuar.
E relativamente ao projeto piloto de silvopastorícia, que também foi criado num valor de 3,5 milhões, tem conhecimento? Conhecimento. Mais uma questão. E relativamente, e sempre dentro deste programa, relativamente ao projeto piloto Aldeias Seguras, a rede de segurança e proteção, tem conhecimento se a associação colaborou de alguma forma? Sra. Engenheira. Não lhe sei dizer. Sei que no âmbito das aldeias seguras, na altura, nos meses que ainda estive, no tempo que ainda estive a trabalhar no município, que desenvolvi algum trabalho inicial na questão das aldeias seguras, mas posteriormente não sei o que foi feito. Muito obrigado. Sra. Deputada, novamente. Não desejo mais nada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Engenheira, dar-lhe conta de que nesta Comissão os nãos são tão importantes como os sims. Desde que sejam honestos e verdadeiros, interessam-nos tanto os nãos como os sims. Não se sinta constrangida por dizer muitos nãos. Eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Leitão. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Engenheira Margarida Gonçalves. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade e a sua presença hoje aqui na Comissão de Inquérito e prestar aos portugueses os esclarecimentos que se impõem. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, relembremos a trágica memória dos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017, que deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas, habitações e principalmente em termos de vidas humanas. O objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios ocorridos no mês de junho de 2017. Não no sentido de transformar, como aqui foi dito, vítimas em criminosos, mas sim para garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas de uma grave tragédia que foram os incêndios e vítimas da incorreta gestão dos apoios e da ajuda humanitária. Esta também é assim uma forma de homenagear as vítimas, garantindo o apuramento da verdade e que se corrija o que eventualmente não tenha corrido menos bem. Recordo que, de acordo com as recomendações internacionais, o âmbito da ajuda humanitária, o Estado deve organizar e coordenar a ajuda envolvendo as organizações não-governamentais, da sociedade civil e intergovernamentais. Esta ajuda deve ser célere, obedecer ao princípio de eficiência e evitar a duplicação da ajuda. Devem-se instituir sistemas de controle que previnam situações de fraude e corrupção, garantindo paralelamente a divulgação transparente e aberta, de forma a que todos os objetivos e resultados da ajuda sejam facilmente conhecidos pelos interessados. Mais uma vez... Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir o seguinte, por favor, eu ia pedir a todos fazermos uma pausa de 2 minutos, está bem? Ok, então... E que prosseguimos já. Até já, então. Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Houve aqui uma pausa técnica a pedido da nossa depoente, mas estamos em condições de prosseguir, creio. Portanto, Sra. Engenheira, retomamos a audição com o Grupo Parlamentar do PSD e eu, com pedido de desculpas, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão. O Sr. Deputado tem a palavra para prosseguir. Faz favor. Sr. Presidente, penso que não serão necessárias o pedido de desculpas. E eu prosseguiria, conforme estava a dizer, o que pretendemos, no fundo, é que no âmbito da ajuda humanitária seja claro, que no fundo que seja tudo, que fique tudo bem claro e que desta forma de homenagear todos aqueles que sofreram esta grave tragédia. E eu, pelo menos, confesso, eu sou originário do distrito de Coimbra, que sofreu, quer nestes, quer nos incêndios de outubro, e conheço bem o drama das populações afetadas por estes incêndios. Relativamente àquilo que lhe tinha a perguntar,
Eu fazia-lhe só uma pergunta. Eu não fiquei sem perceber se ainda mantém ligação à associação ou ligação ao setor. Sra. Engenheira, para responder, por favor. Neste momento, a associação não tem ligação desde 2018 e atualmente trabalho no Instituto de Conservação da Natureza. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. No que concerne e no que diz respeito à Lei 108 de 2017, nomeadamente no seu artigo 12, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, através do Instituto de Conservação da Natureza, em colaboração com as estruturas de produtores florestais e os municípios afetados pelos incêndios, deveria promover a criação de parques de recepção de produção linhosa afetada pelos incêndios mais suscetível de aproveitamento, industrialização ou outro, para proceder à sua recolha, corte, transporte e à sua comercialização e consequente resolução dos prejuízos verificados. A pergunta que faço é, a APFlora colaborou com o Ministério neste âmbito? Sr. Engenheiro, para responder, por favor. Não. Para prosseguir. Pode-nos elucidar qual o ponto de situação na altura que saiu em relação a este tema nos concelhos abrangidos pela sua associação? Faz favor. Eu penso que haveria um parque de madeiras na Castanheira de Pera, de uma empresa privada. Quem é que identificava os proprietários? Quem é que identificava os proprietários? Quem identificava os proprietários para... Não sei. Sr. Deputado, faz favor. Tem conhecimento se existiam intermediários e que intermediários que existiam neste processo de comercialização da madeira? Sr. Engenheiro. Não, a associação não teve qualquer intervenção nesse sistema. Devolvo-lhe a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Também neste âmbito o Governo criou por decreto, o Decreto-Lei 135-C de 2017, uma linha de crédito para este parqueamento. Visto que não teve conhecimento, a Associação tinha algum conhecimento também de como funcionava esta linha de crédito? Sr. Engenheiro, por favor. Não, a Associação decidiu não entrar neste sistema. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. No âmbito do PDR 2020, eu recordo a operação, já foi aqui falada, a outra operação, a 6, se não me falha a memória, a 6.22, mas também recordo aqui a operação 8.1.4 do PDR 2020, restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos por acontecimentos catastróficos. Há pouco, a deputada do Partido Socialista referiu que não existiu nenhum apoio no âmbito da reposição em termos da floresta. Na sua associação não houve ninguém que tenha recorrido a esta operação do PDR, não se dirigiu a apoiar a reposição florestal nesta matéria. Sr. Engenheiro, por favor. Eu, quando referi que não havia nenhum projeto, estava a falar mais das candidaturas de apoio agrícola, peço desculpa. Sei que, entretanto, foram também vários produtores manifestaram interesse em fazer candidaturas a esta medida e foram feitas, não sei o ponto de situação. Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prevendo-se nesta operação também apoio a municípios, sabe se tem conhecimento se os municípios abrangidos por estes incêndios recorreram a este apoio não reembolsável? Para responder, por favor. Não sei. Sr. Deputado. Muito obrigado, Presidente. Relativamente também à Lei 108 de 2017, o Governo adota as medidas necessárias à mobilização de verbas referidas, isto no que concerne ao reforço dos meios de proteção civil e outros, e também àquilo que foram posteriormente as medidas também e os verbas aplicadas no Fundo de Solidariedade da União Europeia. Neste âmbito, perguntava que medidas de reforço de prevenção de combate aos incêndios foram aplicadas nos concelhos abrangidos pela sua associação e no rescaldo dos incêndios? Tem conhecimento?
Senhora Engenheira, por favor, para responder. O que eu tenho conhecimento é que foram elaboradas e foram executadas as medidas de estabilização de emergência e posteriormente não sei qual tipo de projetos os municípios recorreram. Senhor Deputado, por favor. Muito obrigado. Não tenho conhecimento se existiram contratação de recursos humanos. Senhora Engenheira. A contratação de recursos humanos, penso que foi só a minha substituição. Senhor Deputado, por favor. Verificou algum reforço, ou foi possível verificar algum reforço no dispositivo especial de combate a incêndios florestais? Senhor Engenheiro, por favor. No ano seguinte, penso que sim, mas eu, o verão de 2018, tive de férias, estive de baixa médica e em novembro saí, não acompanhei os trabalhos. Senhor Deputado Paulo Leitão, para prosseguir. Já foi aqui referido que nos apoios aos agricultores e produtores florestais existiu pela Segurança Social um apoio até 1.053 euros, acima de 5.000 euros no PDR 2020 e entre estes valores que recorreram ao Fundo Revita. Em outubro, já foi o Estado a suportar integralmente as duas medidas simplificadas, ou seja, a da Segurança Social e entre isto refirma aos incêndios de outubro, e entre os 1.053 euros e os 5.000, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, que foi quem financiou estes prejuízos. Porquê é que acha que existiu esta diferença de tratamento? Se tem alguma opinião sobre isto? Algum motivo lógico para existir esta diferença? Engenheira Margarida, por favor. Não encontro nenhuma razão. Penso que, e o lógico seria que fosse aperfeiçoamento de metodologias de trabalho. Senhor Deputado, para prosseguir. No âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia, tem conhecimento se algum destes valores que foram dos 26 milhões, ou melhor, dos 50 milhões atribuídos, mas tendo ficado 26 milhões para instituições do Estado, se desta verba toda, refiro-me aos 50 milhões, se alguma dela foi canalizada para medidas de reflorestação? Senhor Deputado Margarida Gonçalves, por favor. Não sei. Para a associação não recebeu qualquer tipo de apoio. Senhor Deputado, novamente. Muito obrigado, Senhor Deputado. Dou a palavra à Senhora Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, concedendo novamente o tempo necessário para poder instalar-se devidamente e dar início à sua audição, Senhora Deputada, quando entender. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes, quem nos acompanha, os nossos inexcedíveis serviços. Lamentar que só agora posso chegar a esta reunião, infelizmente estive numa outra reunião, não tive a possibilidade de acompanhar o depoimento que tem vindo a ser prestado aqui pela Sra. Margarida Gonçalves, na qualidade de ex-presidente, segundo percebi, da Associação dos Produtores e Proprietários Florestais do Concelho de Pedrógão Grande. Agradecer a sua presença aqui, dizer que o objetivo desta Comissão Parlamentar é, de algum modo, não só fazer uma avaliação política da atribuição de apoios, no sentido de procurar encontrar falhas e também encontrar aqueles procedimentos que foram mais corretos, mas, do nosso ponto de vista, é também tentar corrigir procedimentos de modo a que, na eventualidade, esperemos que não, destes trágicos acontecimentos se repetirem, possa haver uma resposta do Estado que seja uma resposta mais célere, uma resposta mais correta, uma resposta mais transparente e que diminua o sofrimento que certamente todas as pessoas, direta ou indiretamente, envolvidas nesta situação passaram e que acompanhamos, com o qual somos solidários.
Sendo que só agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda se junta a esta audição, eu se calhar começava por, no sentido de não repetir as perguntas que certamente as mais pertinentes já foram colocadas pelos outros grupos parlamentares e tendo nós acesso às atas, gostaria de perguntar, do seu ponto de vista, o que é relevante para esta Comissão que ainda não foi aqui abordado? Muito obrigada. Sra. Engenheira, para responder, por favor. No âmbito da minha presença como ex-presidente da Associação de Produtores Florestais, eu penso que relativamente aos apoios que existiram, as perguntas já foram efetuadas. Assim, de repente, não me recordo mais nenhuma informação que vos possa transmitir. Então foram competentes os senhores deputados anteriores, esgotaram a capacidade de oratória. Sra. Deputada, devolvo-lhe a palavra, faz favor. Muito obrigada. É sinal da qualidade do trabalho que está a ser feito aqui e também de que já temos alguma experiência de outras audições que possivelmente já permitiram aos vários grupos parlamentares definir uma linha de abordagem, uma vez que considera que que já foram essas questões, de um modo geral, abordadas. Eu gostaria então que fizesse um resumo do seu ponto de vista, que indicasse a esta Comissão 2 aspectos positivos relativamente aos apoios que foram atribuídos, ou seja, 2 aspectos positivos, 2 aspectos que correram bem, que possa servir como exemplo da maneira correta do Estado proceder ao apoio às populações nesta situação e, se fosse possível também, 2 aspectos negativos. O que é que, olhando agora para trás, de uma maneira retrospectiva, 3 anos passados, de certeza muitos momentos difíceis de lidar, o que é que seria possível mudar? Considerando que nós estamos aqui numa casa onde se faz legislação, onde se podem apresentar propostas e, de alguma maneira, também, penso eu, resultará do trabalho desta Comissão recomendações. Portanto, do seu ponto de vista, 2 coisas a manter, 2 coisas a alterar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sra. Engenheira Margarida Gonçalves. Eu vou começar pelos negativos, porque fui esta semana a Pedrógão Grande, já não ia há um ano e meio, e o que vi, e vou falar da floresta, que é a minha área, o que vi deixou-me triste. Ao percorrer o IC8 até Pedrógão Grande, o que eu verifiquei é que nenhum dos apoios que foi disponibilizado foi utilizado, aproveitado pelos produtores florestais. Poderá ter sido em pequena escala, pequenas propriedades. Temos alguns fatores que contribuem para que isto tenha acontecido. A ausência dos proprietários no território, a dimensão da propriedade, e penso que todos estes aspectos que estou a referir não são novos para esta Comissão, porque são problemas recorrentes e que impedem um correto ordenamento da floresta e um investimento efetivo por parte dos proprietários florestais. Acho que já dei mais que 2 aspectos negativos. Peço desculpa. Os positivos, olhando para trás, é lógico que o facto de haver apoio aos pequenos agricultores, que muitos deles tinham as culturas de subsistência e que era um complemento das parcas reformas, a muitos deles, foi um aspecto positivo e que ajudou, de alguma forma, a recuperar algum ânimo no território. Um aspecto positivo que
para mim foi a curto prazo, foi o facto de o território do interior passar a ser visto com outros olhos, mas os efeitos não foram aquilo que eu acho que era esperado. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Sra. Deputada Fabiola Cardoso, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tanto quanto entendi, a área da ação da associação que representa é especificamente o Concelho de Pedrógão Grande. Eu gostaria que nos transmitisse aqui alguma informação se esta minha percepção está correta, se estão limitados geograficamente ao Concelho e, se não, que outro tipo de associações é que existem nesta área e de que maneira é que se relacionam umas com as outras na tentativa, certamente, de uma gestão da floresta que seja mais vantajosa, diria eu. Sra. Engenheira, faz favor. O âmbito territorial da associação não era só o Concelho de Pedrógão Grande, era Pedrógão Grande e os concelhos limítrofes. No entanto, em alguns dos outros concelhos, Figueiró, Góis, Sertã, existem associações do mesmo âmbito e sempre houve boas relações com as outras instituições. Muito obrigado. Sra. Deputada. Muito obrigada. Qual é o papel desempenhado por estas associações de produtores ao nível da gestão da floresta? Ou seja, existe alguma relação direta entre este tipo de associativismo e a existência, por exemplo, de ZIFs, de UGFs? Como é que vocês veem ou não esta relação entre um tipo de estrutura e a outra? Sra. Engenheira, para esclarecer, por favor. Sim, a associação, à data de 2018, era a entidade que era detentora de 2 ZIFs no Concelho de Pedrógão Grande, na Constituição. Sra. Engenheira, pode-nos ajudar só definindo o que quer dizer ZIF para quem nos ouve em casa, porque os seus deputados sabem de certeza. As ZIFs são zonas, vou tentar falar de uma forma simples, as ZIFs são as zonas de intervenção florestal e o objetivo é associar, é uma área em que os proprietários se associam de forma a fazer uma gestão conjunta dos espaços florestais. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigada. Portanto, essa associação conjunta deve pretender não só uma gestão em termos económicos, mas também uma gestão em termos de sustentabilidade. A existência de grandes incêndios não deveria ser possível ou não deveria acontecer em zonas cuja gestão já está contemplada por este tipo de instrumentos. Pergunta. Para responder, por favor. À data do incêndio, as zonas de intervenção florestal existentes em Pedrógão Grande estavam em constituição e estávamos com a execução do cadastro naquelas áreas. Como é lógico, quando já há gestão efetiva no terreno, a probabilidade de grandes incêndios ou poderem afetar essa área poderá ser diminuta, mas tudo depende da dimensão e da intensidade dos incêndios florestais. Muito obrigado, Sra. Deputada. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E qual é a situação atual? Essas ZIFs mantêm-se, essa gestão mantém-se? Não competiria a essa gestão fazer um programa de reflorestação? Para responder. Atualmente não sei como está. Eu estou afastada de Pedrógão Grande desde outubro, novembro de 2018. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor. Muito obrigada.
Gostaria de perguntar, e não sei se esse afastamento implicou um afastamento desta questão, mas se não desta questão que estamos aqui a abordar, se não implicou, gostaria de saber, do seu ponto de vista, como relaciona estas ZIFs com o atual plano de gestão da paisagem do Governo. Ou seja, o enquadramento legal facilita, o enquadramento legal atual facilita ou dificulta a gestão da floresta? Senhora Engenheira, por favor. Não lhe sei responder porque não afastei-me também em termos profissionais. Neste momento trabalho numa área que não a propriedade privada. Senhora Deputada. Muito obrigada. Mais uma vez, correndo o risco de já não estar profissionalmente relacionada com isto, mas gostaria de lhe perguntar, uma vez que estava à data dos factos numa associação de produtores, como é que vê as medidas de apoio do Governo relativamente à madeira queimada, na sequência do grande incêndio de 2017 em Pedrógão Grande e noutros concelhos vizinhos? Senhora Engenheira Margarida Gonçalves, para responder. A associação não esteve envolvida em nenhum processo desses e não acompanhei esse processo. Senhora Deputada. Muitíssimo obrigada. Eu, por um momento, terminava aqui as perguntas, guardando a possibilidade de outras perguntas para uma segunda ronda. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado, quando estiver preparado, pode dar início. Faz favor. Não, Sr. Presidente, eu aproveito para cumprimentar a depoente. Eu acabei de chegar de outra comissão e a informação que tenho é que as questões que ia colocar já foram colocadas e estão esclarecidas e, portanto, eu não tenho questões a acrescentar, para além do agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do CDS por aquilo que já foi respondido nesta audição. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores e Srs. Deputados, não existem neste momento inscrições para a segunda ronda, o que aparentemente, pelo menos, dirá bem da eficácia das perguntas e da eficácia das respostas. Algum grupo parlamentar se pretende inscrever para a segunda ronda? Não, só queria dar uma nota. Sr. Deputada, então sim, a título de nota, se for inscrição, teremos logo várias. Sr. Deputada Eurice Pereira, faz favor. Muito obrigada. Era só para agradecer a presença em nome do grupo parlamentar aqui representado do Partido Socialista, agradecer a presença e entendemos não se justificar o fazer uso da segunda ronda, porque as questões que pretendíamos ver respondidas, algumas foi possível ter conhecimento para responder, outras já percebemos que não tendo conhecimento não se justifica voltar-lhe a perguntar sobre situações que efetivamente não conhece. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Os grupos parlamentares também se quererão certamente pronunciar. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também é só para fazer aqui uma breve apreciação, não vão ser uma ronda de questões, para dizer que o PCP tinha aqui um conjunto de questões principais que viram respondidas na primeira ronda, tendo em consideração aquilo que é a valorização de uma questão tão importante para que este território retome a sua capacidade que tinha prévia à anterior, que tem a ver com a reposição do potencial produtivo numa área como é a questão florestal. Mas também dizer o seguinte, nós quando esta Comissão lançou aqui um certo manto de suspeição sobre as pessoas daquele território e por isso nós temos alertado para esta questão. Isto não é nenhuma questão de homenagem, não se está a fazer nenhuma homenagem de forma alguma a estas pessoas com estas suspeições. Por isso, por vezes pode haver até algum entendimento por parte dos depoentes que também existe ou cai sobre eles algum tipo de suspensão, mas nós apenas aquilo que queríamos e ficamos satisfeitos com aquilo que foi os contributos e os esclarecimentos que aqui nos foram prestados, nomeadamente no que tem a ver com a reposição do potencial produtivo. Naturalmente percebemos e já foi confirmado aquilo que também noutros depoimentos também tinha acontecido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Leitão, faz favor.
Muito obrigado. Mesmo efeito? É para o mesmo efeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a sua vinda cá hoje a esta comissão, Sra. Engenheira, e de dizer que, ao contrário desta linha de argumentação do Partido Comunista Português, penso que é comum a toda a comissão, estamos todos solidários com quem sofreu na pele e quem foi vítima destes incêndios e que sentimos naquilo que foram as suas respostas, satisfeitos e que preencheram aquilo que pretendíamos para a comissão, para a audição de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda, que prescinde, revê-se nas intervenções anteriores, em algumas delas pelo menos. Srs. Deputados, não havendo mais intervenções, só dar-vos nota de duas coisas. A primeira, no fundo, eu acho que isto hoje reflete um bocadinho aquilo que ontem referia. Nós temos uma comissão que tem um objeto muito claro, mas que vive paredes meias com este drama humano e que muitas vezes perspassa pelo meio da nossa comissão, pelo meio das nossas audições e torna-nos difícil às vezes estar aqui a separar ou muito menos coartar as intervenções. Acho que isso hoje foi especialmente notório. Segundo, também agradecer a presença da Sra. Engenheira Margarida Gonçalves por um motivo acrescido. Como sabem, os regimes jurídicos, os inquéritos parlamentares obedecem a regras muito próprias e se a senhora engenheira hoje tinha que estar aqui, foi convocada, não tinha nos termos da lei que responder às nossas perguntas. E, portanto, não tendo que responder às nossas perguntas, não deixou de o fazer. E, portanto, em nome da Comissão, eu também agradeço essa tua disponibilidade de estar aqui, dizendo o que sabe e também respondendo que não àquilo que não sabe. E, portanto, agradecendo a todos as intervenções e agradecendo muito a sua presença, desejar as maiores felicidades pessoais e profissionais e ser engenheira, quase apetece dizer, da Comissão está livre. E, portanto, obrigado a todos mais uma vez. Srs. Deputados, nós retomaremos os nossos serviços e os nossos trabalhos no dia 2 de setembro. Boas férias e bom descanso para todos. Muito obrigado.